Boa noite, bem-vindos ao canal. Eu prometi que voltava e aqui estou. No vídeo de hoje eu vou-vos falar das... Do que é que eu vou falar hoje? Dos medos associados com a imigração, principalmente aqueles que eu senti, como os ultrapassei, e é isso. Portanto, sem mais demoras, aqui vai o vídeo. Medo número 1. Amigos e família. Não, eu não tenho medo dos meus amigos e da minha família, eles são todos muito boas pessoas, mas eles e elas, não há cá sexismos, ajudaram a que o meu medo de ir lá para fora fosse mais exagerado do que era necessário. Foi rara a pessoa que expressou um sentimento de positividade quando eu mencionei eu quero sair do país, eu quero ir lá para fora. A resposta base era sempre tu tens um trabalho aqui, etc, etc. Ou seja, todas as pessoas, ou a maioria das pessoas com quem eu falei, assumiram o pior e ajudaram a que o meu medo de sair de Portugal fosse crescendo. Eu saí de Portugal em 2013, como obviamente todos vocês sabem, graças a este vídeo aqui, mas eu poderia ter saído de Portugal muito antes se estes medos não tivessem sido cultivados por algumas pessoas que eram muito negativas em relação à imigração. Portanto, medo número 1. Estou a ver qual é o número 2. Já me esqueci. Medo número 2. Começar tudo do zero. Profissionalmente e pessoalmente, eu sempre estive a construir a caminho de um determinado objetivo. E o pensamento de começar tudo isso de novo era assustador. Ao final de 1 ano, 2 anos, 3 anos de trabalho, uma pessoa espera estar num determinado patamar a nível profissional. Quando esse patamar não chega, a pessoa pensa, nem tudo é perdido, tenho alguma experiência que posso utilizar para me candidatar a outros trabalhos, ou talvez ser considerado para uma promoção, portanto não vou deitar tudo isso a perder. Ir para fora, na minha mente, era deitar tudo isso a perder, porque eu iria ter de começar do zero, num país completamente novo, e esse pensamento assustou-me. A forma como eu escolhi lidar com esse medo foi celebrar todas as pequenas vitórias. Eu consegui um trabalho no estrangeiro. Celebra. Eu consegui uma promoção dentro do meu trabalho. Celebra. Eu consegui executar uma tarefa nova hoje. Celebra. E por aí adiante. Se vocês têm um objetivo, e esse objetivo parece muito longínquo, a forma mais fácil de se manterem motivados é irem celebrando as pequenas vitórias que vos estão a levar a caminho desse objetivo. Eu fiz isso manteve-me motivado e ajudou-me a chegar aonde eu estou hoje. Portanto, medo número 2. Medo número 3, a língua. Falar inglês em Portugal e falar inglês cá fora, para mim, eram duas coisas diferentes. A pessoa que fala inglês, quando vai a Portugal, tem uma expectativa reduzida, porque sabe que o inglês não é a língua nativa dos portugueses, portanto, irão haver erros de pronúncia, irão haver erros de sintaxe, mesmo palavras usadas incorretamente, há essa expectativa. Eu, enquanto imigrante, tinha a ideia que os ingleses não iriam tolerar esse tipo de erros. Na minha mente, o meu inglês tinha que sair perfeito a toda e qualquer altura, ou então iria haver repercussões, tanto a nível profissional como a nível pessoal. Eu poderia ser, não ser considerado para um trabalho, ou poderia se refletir na minha performance, porque eu até ia trabalhar num call center e sim, eu fui contratado para fazer chamadas em português nesse trabalho, mas havia sempre a expectativa de eu saber comunicar em inglês, tanto com clientes, caso eu tivesse que saltar para a linha inglesa, o que aconteceu bastantes vezes, tanto como toda a chefia e pessoas da empresa, porque todos eles eram ingleses ou falavam inglês. Como eu lidei com esse medo? Quando eu cheguei à Inglaterra e vi a quantidade de pessoas com inglês diferente do que eu esperava,
quantidade de pessoas estrangeiras que tinham menos confiança que eu, outras tinham mais confiança que eu, e vi realmente a diversidade de sotaques, experiências de vida, nível de confiança, etc. Isso ajudou bastante eu a que esse medo fosse suprimido e eu realmente não me preocupasse muito. O meu inglês foi maioritariamente aprendido de séries de televisão e filmes. Também li uns livros e tal, e estudei na escola, mas a pronúncia veio toda praticamente da América, portanto, para mim havia certas palavras que eram completamente foreign e que eu tive de as reaprender de forma a ser entendido por eles. Portanto, 3. Medo número 4. E é um tema que é bastante atual até. A discriminação. Discriminação pelo facto de eu não soar inglês. Não é transpirar, é soar no sentido de fonética. Eu tinha receio de ser discriminado pela maneira como eu falo inglês, por ter um maneirismo diferente e na minha cabeça, no meu preconceito, eu pensava que isso seria fator durante entrevistas de emprego, durante possíveis promoções, mesmo durante as interações do dia-a-dia. Mais uma vez, a forma como ultrapassar esse medo foi realmente eu imergir-me na cultura e interagir com pessoas inglesas, mas não só, de outras culturas, tentar entender as outras culturas também, tentar perceber os medos deles e realmente ver que todos nós temos o mesmo tipo de preocupações, mas a verdade é que países como a Inglaterra e a Irlanda estão muito habituados a terem pessoas de outras culturas lá. Logo, têm uma mente mais aberta, são mais acolhedores e entendem quando a pessoa não fala inglês com um sotaque perfeito ou comete alguns erros enquanto escreve ou pronuncia certas palavras. Portanto, número 4. Número 5. Medo de falhar. Eu tinha muito medo de largar tudo aquilo que eu tinha em Portugal. O meu emprego, as relações que construí, as coisas que comprei. Tinha uma casa completamente mobilada, que foi mobilada graças ao meu suor e ao suor da pessoa que estava comigo na altura. Já não estamos juntos, mas também não interessa. Foi toda essa vida foi construída sem ajudas, sem dívidas, graças ao nosso trabalho. E eu tinha muito medo de mandar isto tudo pela janela fora e ir construir uma vida nova apenas baseado na possibilidade de e tal, vais ganhar um pouco mais e se calhar consegues progredir. Aquilo que me ajudou a ultrapassar esse medo foi realmente eu ter chegado a um ponto onde mudança era a única alternativa que eu tinha para ter uma possibilidade de ser feliz. E quando tu te deparas com esse tipo de realização, quando tu te apercebes que a tua única oportunidade de ser feliz é mudares, torna-se bastante fácil fazer uma mudança mais radical. E eu pensei cá para mim, se vou mudar tudo. E foi aí que eu decidi sair de Portugal, arriscar uma vida cá fora e, graças ao meu trabalho e às oportunidades que me foram apresentadas e à minha capacidade de gerir e tomar riscos, correu tudo bem. Atualmente estou em Dublin, na Irlanda, sou programador no Facebook, que era um trabalho que se me dissessem há, sei lá, 8 anos atrás, um dia vais ser engenheiro de software no Facebook. És parvo, dizia-te assim, és parvo. Você é parvo. Estes foram os 5 maiores medos que eu tive de enfrentar antes de sair de Portugal. Se chegaram a esta parte, digam-me, vocês já saíram de Portugal? Estão a pensar em sair de Portugal? Que medos é que vocês sentem? Identificam-se com algum dos medos que eu falei? Ou têm outras preocupações ou medos na vossa vida que vos estão a impedir de tomarem essa decisão? Partilhem nos comentários. Podem falar uns com os outros ou comigo, tanto faz. Eu tenho respondido a todos os comentários até agora.
que deixaram no primeiro vídeo. Agradeço a vossa dedicação, agradeço o apoio que me deram até agora e eu prometo continuar a interagir convosco. Diz que vocês continuam a interagir comigo e a melhor forma que vocês podem interagir comigo é deixarem um like no vídeo, subscreverem ao canal se ainda não forem subscritos. Se já forem subscritos, envie o canal para um amigo vosso que não é subscrito para que ele possa subscrever e partilhar dessa nossa experiência. E até ao próximo vídeo. Não dá para gravar vídeos com crianças em casa. Olá e bem-vindos ao canal. Porquê é que eu estou a rir? Olá. Bem-vindos ao canal. Já é a quarta vez que eu estou a tentar gravar isto. E é isso. Portanto, sem mais demoras, aqui vai o vídeo. Para mim preocupava-me bastante o facto de... Não sei se ouve, mas a mulher está a reclamar que a criança... Porque vai dormir porque é tarde e o pai está a fazer barulho. Pronto. A mim... Tanto me faz... Se o sexo é pela frente... Não. Já é o maior. Estes foram os 5 maiores medos que eu tive de enfrentar. É chato quando acabas de jantar e sai aquele... Não é um arroto, mas é chato.